Olá pessoal, vamos começar aqui mais uma aula do japonês olímpico. Nessa aula nós vamos ver tudo sobre táxi e ônibus. Vamos lá! Graças ao sistema de transporte público muito eficiente, muito confiável do Japão, a maioria das pessoas que visitam o Japão para lazer ou de repente até por negócios não vai precisar usar táxi durante a estadia. Tem algumas exceções, por exemplo, quando é muito tarde da noite ou no campo. Mesmo em Tóquio e outras grandes cidades, o ônibus e o trem para de operar entre a meia-noite e as 5 horas da manhã, mais ou menos. Significa que de madrugada você vai precisar pegar um táxi para se locomover. Em algumas áreas que também tem o transporte um pouco irregular, talvez não muito trem, não muito ônibus, como no interior ou alguma cidade menor, periferia. Talvez em Kyoto, Nara, talvez quando você precise ir de um pequeno ponto até outro pequeno ponto, talvez você precise pegar um táxi, por exemplo, para economizar suas pernas. Se você quiser subir uma ladeira muito grande até um templo, talvez você opte por pegar um táxi. Você pode reservar um táxi por telefone com antecedência, por exemplo, pedindo na recepção do seu hotel. Mas você também pode verificar nas ruas se você consegue encontrar um táxi que está vago para que você pegue. Nós temos aqui algumas demonstrações de como funciona a porta do táxi japonês. O táxi no Japão, ele tem a porta automática. Então, se você está sozinho, você vai sentar, o costume é que você sente atrás e você não precisa abrir a porta. Você faz sinal para o táxi, como você faria normalmente aqui no Brasil, para pedir para o táxi parar, e você espera a porta abrir, você não precisa colocar a mão na porta. Inclusive, acontece muito dos japoneses, quando pegam um táxi aqui no Brasil, costumam fechar a porta com muita força, porque eles não estão acostumados a precisar fazer isso com o táxi, porque o táxi abre e fecha a porta sozinho, automaticamente ela vai abrir quando o motorista perceber que você precisa entrar e caso ele esteja vago. Agora nós vamos ver um pouquinho dos avisos do táxi. Vocês vão reparar, assim que vocês chegarem no Japão e olharem para um táxi, que independente da cor dele, porque as cores dos táxis podem variar de cidade para cidade, assim como é no Brasil, vocês vão ver que eles têm um aviso que às vezes é eletrônico e às vezes não. Mas ele avisa o estado do táxi naquele momento. Nós temos aqui primeiro kusha, carro vago, significa que ele está vago para que você entre. Você pode fazer sinal que ele vai parar e vai abrir a porta para você. Então, se você em qualquer ponto da cidade observar um táxi desses passando com esse símbolo aqui, com esses 2 kanjis aqui, significa que você pode fazer sinal e ele pode parar para que você o utilize. Depois nós temos aqui chinso, significa carregando o passageiro. Se você olhar o táxi e o táxi estiver com esse sinal aqui, você já sabe que esse táxi está ocupado. Então é porque às vezes de repente você não consegue ver, né, que tem uma pessoa dentro do táxi. E aí você não repara e acaba fazendo sinal. Tudo bem, mas para você reparar e ver e não precisar ficar fazendo sinal à toa para um táxi, de repente você perde outro táxi que você poderia pegar porque você estava fazendo o sinal para o táxi errado, é bom aprender esses avisos. Nesse caso aqui, significa que ele está transportando um passageiro e não vai poder parar para te atender. Nós temos outros avisos aqui, por exemplo, shiharai, realizando o pagamento. Significa que o táxi acabou a corrida e está recebendo o pagamento, ou seja, vai ser um táxi que provavelmente vai ficar livre logo. Se você está num lugar que precisa pegar um táxi e não tem de repente outro táxi em volta, acho que vale a pena você esperar que a pessoa que está dentro do táxi termine de fazer o pagamento dela,
porque ela provavelmente vai pagar e já vai sair e o táxi já deve ficar livre para você. Então, se você por acaso observar um táxi com esses kanjis aqui, significa que o passageiro que está dentro do táxi está realizando o pagamento e logo o táxi ficará livre. Nós temos também kashigiri, sendo utilizado. Significa que o táxi está parado, ele pode até estar vazio, mas ele está aguardando passageiros. Isso acontece bastante quando, por exemplo, um passageiro usa um táxi, pede para o táxi esperar, mas só que o passageiro ainda vai voltar. Ele ainda está utilizando aquele táxi, ainda está usando os serviços daquele táxi. Kashigiri. Nós temos também aqui yoyakusha, ou às vezes só yoyaku. Significa que ele está reservado, significa que o táxi foi reservado e provavelmente está indo buscar passageiros. A diferença do kashigiri para o yoyakusha é que o kashigiri está em serviço naquele momento, apesar de ele estar vazio. Ele está cumprindo alguma função, seja esperar ou seja ir buscar alguém, mas ele já está rodando, o valor já está rodando dentro dele, então aí ele não vai parar mesmo para você. O yoyakusha é um táxi que ele foi reservado, quer dizer, ele está indo em direção ao serviço dele. Ainda não começou a rodar o taxímetro dele, mas ele já foi chamado por alguém. Então, muito provavelmente, ele não vai parar para você. Nós temos também kaiso, fora de serviço. Significa que o táxi está fora de serviço e não aceitará corridas. É como se ele tivesse encerrado o expediente por aquele momento. Então, se você fizer sinal para um táxi com esse símbolo, provavelmente ele não vai parar para você, porque ele já encerrou o expediente dele. Nós temos também geisha. Geisha também significa buscar passageiro, buscando passageiro. O táxi está a caminho de buscar os seus passageiros. É como se fosse o yoyaku também. Esse é interessante, por último aqui, SOS, pedido de socorro. Significa que o táxi está com algum problema sério, por exemplo, assalto, alguém passando mal, etc. Esse é um símbolo que, de fato, ele não aparece claro dentro do táxi, ele aparece para fora do táxi. Então, se por acaso você se deparar com algum táxi com esse símbolo, você precisa chamar a ajuda de alguém, porque o motorista está passando por algum tipo de apuro, seja algum paciente que passou mal, seja algum outro tipo de problema, ele próprio pode estar se sentindo mal. Então, se você por acaso observar isso, chama a ajuda de alguém. Agora vamos ver um pouquinho sobre os ônibus. Os ônibus no Japão, eles são parecidos com os ônibus no Brasil, no sentido de que você paga um determinado valor e você vai descer no ponto específico. Só que a diferença é que você paga também, exatamente como o trem, de acordo com quanto você anda. Então, você vai observar quanto você vai andar e quanto você vai precisar pagar. Geralmente, você consegue pegar esses ônibus em pontos de ônibus que podem ser tanto um pouco mais modernos, como o que a gente está vendo aqui na foto da esquerda, como mais antigos, como a gente está vendo aqui na foto da direita. Tem todo tipo de ponto de ônibus. Alguns são bem discretos assim, olha. Você de repente pode até passar direto e não perceber que é um ponto de ônibus. No Brasil, a gente às vezes tem alguns lugares que todo mundo sabe que é ponto de ônibus, mas eles não estão identificados como ponto de ônibus. No Japão sempre vai haver algum tipo de identificação onde o ônibus para. E vocês podem ver aqui que tem alguns papéis colados e esse papel tem o horário certinho que os ônibus vão passar por ali, o horário e o dia. Diferente do Brasil, você pode contar com esses horários. Os ônibus sempre vão chegar no horário certo que está dito ali, escrito na tabelinha. Quando você for pegar um ônibus, é importante lembrar que você não deve usar notas muito grandes. Até onde eu sei, talvez alguns outros ônibus aceitem, mas até onde eu sei, você precisa de no máximo nota de 1.000 ienes. Se você tentar usar uma nota muito grande,
no ônibus, o motorista pode não aceitar. Então, o ônibus é um lugar que você precisa bem ter o seu trocadinho, para que você não tenha problema se você for pagar em dinheiro. É bom ter bastante moeda, e se você for usar uma nota, use a nota de 1.000 ienes, ou como os japoneses chamam, 100 yen. Aqui nós vemos imagens de motoristas do ônibus japonês, e acontece bastante de você fazer o pagamento, você realiza o pagamento na saída. Quando você desce, você faz o pagamento correspondente ao ponto que você desceu. E um pouco diferente dos ônibus no Brasil, os motoristas prezam muito pela segurança dos passageiros. Então, se você ficar em pé no ônibus desnecessariamente, você pode ser convidado a sentar. Então, assim que você entrar no ônibus, se por acaso houver algum lugar para você sentar, sente, porque o motorista pode de repente vir falar para você se sentar para que ele possa retomar a viagem. Quando você entra no ônibus no Japão, você pode ver que tem como se fosse um letreirinho dizendo que ele está chegando num ponto específico. Os pontos têm nome, como se fossem estações, e eles são marcados nesse muralzinho aqui, eletrônico. Alguns ônibus mais antigos não têm isso eletrônico, é escrito mesmo, e geralmente vem ali o valor que você tem que pagar descendo nessa estação específica. Agora vamos ver aqui algumas palavras úteis para quando você for pegar ônibus ou trem. Primeiro nós temos aqui shupatsu, depois nós temos tochaku, para quando você for pegar ônibus ou táxi. Também serve para trem, mas acho que vocês vão usar mais para táxi e ônibus. Shupatsu, partida. Tochaku, chegada. Jikan, horário. Então, nós podemos formar frases tipo: Osaka made nanjikan kakarimasu ka? Osaka made nanjikan kakarimasu ka? Quantas horas até Osaka? Osaka made nanjikan kakarimasu ka? Isso se, por exemplo, você pegar um ônibus interestadual. Exatamente como aqui no Brasil, você pode usar avião para mudar de estado para estado. Você pode ir de carro, você também pode ir de ônibus. Tem os ônibus interestaduais que você compra a passagem. Principalmente os ônibus que funcionam à noite são os mais baratos. Então, se você gostaria de saber quanto tempo leva de um lugar para o outro, lembra que a gente aprendeu made numa das últimas lições? Osaka made, até Osaka. Nanjikan, quantas horas? Kakarimasu ka, quantas horas leva até Osaka? Nós também podemos ver basu wa nanji ni shupatsu shimasu ka? Basu wa nanji ni shupatsu shimasu ka? Que horas o ônibus parte? Que horas o ônibus vai sair? Lembra que nós vimos a palavra shupatsu? Shupatsu. Basu wa nanji ni shupatsu shimasu ka? Que horas o ônibus parte? Você pode aproveitar bem essa frase, principalmente se você não conseguir ler direitinho a tabela de horário, porque é uma tabela que é um pouquinho diferente de como a gente usaria uma tabela. Talvez você não compreenda onde é que está a hora, onde é que está o valor, onde é que está o nome da coisa, ou o lugar que você quer ir está escrito em algum kanji que você não sabe ler. Então, para você perguntar para as pessoas, basu wa nanji ni shupatsu shimasu ka? Que horas o ônibus parte? E o contrário, você quer saber que horas o ônibus chega? Basu wa nanji ni tochaku shimasu ka? Basu wa nanji ni tochaku shimasu ka? Que horas o ônibus chega? Que horas ele vai chegar no seu destino? Basu wa nanji ni tochaku shimasu ka? Agora, por exemplo, se eu quero ir até uma estação, vamos supor que eu peguei um táxi e eu quero ir até uma estação. Eu pedi para ir até a estação e eu quero saber quanto tempo leva até lá. Eki made nanpun kakarimasu ka? Eki made nanpun kakarimasu ka?
Digamos que você está com um horário apertado, você precisa saber exatamente quantos minutos você vai levar. Eki made nanpun kakarimasu ka? Quantos minutos até a estação? E é isso aí, pessoal. Na nossa próxima aula, nós vamos ver tudo sobre números e contagem, que é muito importante para você saber quando você precisar mexer com dinheiro, que você vai precisar para pagar a passagem de táxi, de ônibus e de trem. Eu vejo você então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!